Olá, salve, salve, muito bom dia! Tá começando aqui pela PAN, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa dessa sexta, dia 9 de agosto de 2019. Sejam bem-vindos. Bolsonaro é o que temos até 2022. A frase é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que afirmou que mesmo com discurso autoritário, o ex-deputado chegou à presidência de forma democrática. A política como ela deveria ser, quais são os principais problemas do sistema político-eleitoral brasileiro e como tornar os cidadãos mais conscientes? Os nossos convidados de hoje, Paulo Matias e Reni Cuquier, trazem algumas ideias que a gente vai debater. Juntos e no tribunal, o compositor acusa a cantora americana Lady Gaga de plágio na música vencedora do Oscar. Vejam vocês. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando. Você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, é o 11 931 17009. Peço a você, caro espectador, ouvinte, que quer mandar também mensagem em vídeo pra gente, porque aqui pelo WhatsApp é mensagem em vídeo, tá bom? Conta aí na tua opinião qual é o maior problema estrutural da política brasileira hoje. Responda pra gente, a gente coloca na nossa conversa aqui com os nossos convidados de hoje, tá bom? O que você considera ser o maior problema estrutural na política brasileira? 11 931 17009 é o nosso WhatsApp para você interagir, como eu disse, em mensagens de vídeo. Bom dia, Paulinha. Abre esse microfone, querida. Vai lá, bom dia, sextou, que dia maravilhoso. Tudo beleza, querida? Tudo bem. Qual é a nossa tag aí? Já temos uma, obviamente, né? Temos uma tag muito legal, que é a hashtag Eu na Estreia, para que vocês contem aí na internet que filme vocês gostariam de pegar na pré-estreia, antes que todo mundo, Edgar. Sabe um filme que você tá tão curioso pra ver que você quer ver antes de todo mundo? Sim. Conta aí na nossa tag. Claro que também comente os assuntos do programa. Mas a verdade é que hashtag Eu na Estreia vem na vibe de uma parceria muito legal e um presente que a gente vai dar hoje pros ouvintes aqui do Morning Show. Morning Show e Netflix vão levar vocês que moram aqui em São Paulo na segunda-feira para uma sessão especial de pré-estreia do filme 6 vezes Confusão, que tá passando o trailer aqui para você que tá acompanhando na internet e que é protagonizado pelo Marlon Wayans, que é o cara das Branquelas, que é um filme de comédia que todo mundo gosta muito aqui no Brasil. Agora ele faz essa produção na Netflix, em que ele vai interpretar 6 personagens, Edgar. Ele descobre que ele tem outros irmãos aí, vai procurar cada um desses irmãos, e é ele quem faz cada um deles, entendeu? Sim. Ele interpreta uma mulher, ele interpreta um outro cara. É muito engraçado aí pelo trailer, vocês podem ver. Bom, o Marlon, ele também vai vir aqui ao Morning Show. Segunda-feira, Edgar. Vamos trocar uma ideia com ele? Mas sabe o que é o mais legal? Que na nossa sessão de cinema, na segunda, que acontece no Cinemark Eldorado, ele também vai estar. Boa. Então você, que é ouvinte do Morning Show, que quer assistir 6 vezes Confusão antes de todo mundo na segunda-feira, nessa sessão especial do Morning Show, durante todo o programa, pode ir lá na DM do Twitter da Jovem Pan Oficial, manda seu nome e RG, que você vai ganhar um par de ingressos. A gente tem uma sala inteira de cinema pra lotar. São 80 pares de ingresso, então vai ser por ordem de chegada, entendeu? É só você entrar lá nas DMs do nosso Twitter oficial da Jovem Pan, a partir de agora. Aí, valendo, hein? Nome e RG, par de ingressos pra na segunda-feira curtir a pré-estreia de 6 vezes Confusão, do lado da galera do Morning e também do Marlon Wayans. Já dei spoiler de segunda, ele vai passar aqui pelo Morning Show pra falar sobre esse filme da Netflix. Muito chique! Nossa, vai ser demais. Boa. Você tá feliz? Eu tô, porque eu sempre convido todo mundo pra ir no cinema, dou dica de Netflix, mas nunca fui no cinema com os ouvintes. Acho que vai ser a primeira vez e eu quero muito que vá todo mundo, que todo mundo participe. É uma sala gigante. Tô esperando vocês, gente, aí, hein? Corre pras DMs. Sabe por quê? Porque senão a Paulinha vai ter um ADP, um ataque de pelanca. Quem assistiu As Branquelas sabe.
Vai pras DMs, gente. Nome RG, hein? Boa. Pra ganhar um par de ingressos pra essa segunda-feira. 80 por ordem de chegada, hein? Isso aí. Olha aí, no mais você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jp.com.br, também transmitimos em nosso canal no YouTube, tem conteúdo extra nas mídias sociais, é uma beleza, não tem como você não acompanhar o Morning Show, tá bom? Passe pela nossa página do Facebook, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. Boninha, eu vou seguir com você, olha, a gente vai tratar aqui de um assunto que mais uma vez provoca uma onda de indignação. Condenado pela morte da filha, o Alexandre Nardoni deixou ontem a prisão para a saída temporária, vejam vocês, do Dia dos Pais. Explica essa história pra gente aí, é uma história complicada, né? Gera toda essa consternação em torno de uma figura que foi o protagonista aí de um dos crimes mais bárbaros dos últimos tempos, né? Eu acho que todo mundo se lembra do que aconteceu com a menina Isabela Nardoni na noite de 29 de março de 2008. Depois das investigações, o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foi condenado por jogar a Isabela do 6º andar de um prédio aqui na zona norte da capital paulista, né? Foi um crime que chocou o Brasil. Como eu falei, 2008, faz tempo já, não é, Edgar? E mesmo assim a gente ainda fica muito chocado com essa ideia de ter um pai que matou a própria filha ter uma saidinha para o Dia dos Pais, né, Edgar? Esse benefício da saída temporária do Dia dos Pais é concedido para 3 mil presos do sistema prisional do Vale do Paraíba. A saída começou na quarta-feira, no caso do Alexandre, ele saiu ontem, né? E a volta começa no dia 3, no caso do Alexandre, ele volta agora no dia 14, até às 5 da tarde ele tem que voltar. É importante entender que esse benefício, ele só é concedido para quem está em regime semiaberto, que agora é o caso do Alexandre Nardoni, né? Você sabe que ele não estava em sistema semiaberto, mas a partir desse ano ele passou a estar no semiaberto e a ter direito a essas saidinhas, que são muitas. Existe até um calendário dessas saídas temporárias que incluem, por exemplo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal e Ano Novo. Então, esses presos que estão em regime semiaberto têm direito a essas saidinhas. E precisa ter cumprido um sexto da pena. Exatamente. Também, né, isso choca muito, principalmente quando quem cometeu o crime, no caso do Alexandre Nardoni, matou a filha, ou da Suzane von Richthofen, que matou os pais, não é verdade? Saírem nessas datas. Não devia ser aplicado em casos de parricídio ou fratricídio ou coisas do tipo, né? Pelo amor de Deus. Então, tem essa questão. Eu queria saber do Caio o seguinte, porque é um ponto de... Você vai falar assim, algum comentário a mais, Vini? Vou colocar só as reações mais importantes que nós tivemos aí sobre esta notícia, Edgar, como a do presidente Jair Bolsonaro, que pelo Twitter escreveu o seguinte: o caso Isabela, ocorrido em 2008, repercutiu em todo o Brasil. A criança de 5 anos foi jogada pela janela de seu apartamento. Hoje o pai, condenado pelo assassinato, é beneficiado pela saída temporária de Dia dos Pais. Uma grave ofensa contra todos os brasileiros. Lamentável. Então a crítica aí do presidente, que também foi endossada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que escreveu o seguinte: tem coisas na legislação brasileira que não dá para entender, como diz o presidente Bolsonaro. Estamos trabalhando para mudar. No projeto de lei anticrime consta a vedação de saídas temporárias da prisão para condenados por crimes hediondos. Sérgio Moro também complementou dizendo que parricidas ou filicidas não deveriam sair da prisão em feriado do Dia dos Pais. É imoral e afeta a confiança das pessoas no império da lei e da justiça, mas não adianta culpar o juiz. Precisa mudar a lei atual. Apoie o projeto de lei anticrime. Então, Sérgio Moro também aproveitando a situação para falar sobre este projeto que ele tem encaminhado na Câmara. E quem também deu a sua opinião, e foi uma opinião muito compartilhada pelas redes sociais, foi o padre Fábio de Mello, que escreveu o seguinte: Edgar, não entendo de leis,
mas a saidinha deveria ser permitida somente no dia de finados, para que visitassem os túmulos dos que eles mataram. Tá, os 3 que você escolheu aí, Vini, eu acho que a totalidade da população brasileira concorda com essas colocações que foram feitas tanto pelo Bolsonaro, quanto pelo Sérgio Moro e quanto com o padre Fábio de Mello. Porque aí eu ia passar a bola para o Caio, que nessa questão jurídica, se acontece a saidinha, é porque a lei permite. A lei vigente permite isso. Só que existe uma indignação junto à opinião pública que exatamente toca no ponto que o ex-juiz Sérgio Moro coloca. É uma indignação frente a essa distorção, né, dentro do sistema judiciário, que deixa todo mundo indignado. Quando um pai que matou, é o responsável pelo assassinato de uma filha, sai exatamente no dia que se comemora a figura paterna. Pois é, né? Isso daí equivale àquele outro absurdo de nós termos uma condenada como a Suzane von Richthofen saindo na saída temporária de Dia das Mães. Mesma né? coisa. É um absurdo, né? São 5 ocasiões, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, olha só, Páscoa e Natal também. Existe também uma grande confusão entre a saída temporária do regime semiaberto e o indulto de Natal, que a gente já tratou aqui no Morning Show, que é um perdão presidencial e ainda mais grave, né? Ele extingue a pena pela misericórdia do chefe do executivo, e fica aqui os cumprimentos ao atual governo por não endossar essa prática do indulto de Natal. Agora, de novo, esse tipo de situação bizarra só comprova como nós vivemos no estado da bandidolatria, como nós temos o criminoso como protagonista do direito penal e do sistema prisional, certo? A pena, ela tem 4 objetivos que são muito bem pontuados pela doutrina, né? A prevenção pelo afastamento do criminoso, a prevenção de novos crimes pelo afastamento do criminoso do convívio social, a punição pelo delito cometido, a retribuição, ou seja, e aqui a gente está falando de pacificação social, ou seja, deixar a população tranquila e, de certa forma, com a sensação de que a justiça foi feita, tirar essa atmosfera de impunidade, né, em relação a essas atrocidades cometidas, e, por último, lá, de forma subsidiária, a ressocialização. Só que o direito penal brasileiro, inspirado, né, e conduzido por essa mentalidade bandidólatra, ele coloca a ressocialização num pedestal contra todas as estatísticas. Essas saídas temporárias, elas acarretam toda vez uma quantidade enorme, não só de fugas, afinal de contas esses criminosos não são monitorados, não há 3.000 tornozeleiras eletrônicas para os egressos, ou vamos dizer, os reeducandos, como eles gostam de chamar. No caso só desse presídio. Só do, né? Vale do Paraíba, só dessa região. Não tem 3.000 tornozeleiras eletrônicas, você confia, né, nos nossos piores, para que eles cumpram a palavra dele e regressem ao sistema semiaberto, né? Essa é a verdade dos fatos, né? E além disso, há um claro aumento no quê? Na prática criminosa, porque eles acabam muitas vezes reincidindo em crimes. Então o Estado brasileiro sabe disso e mesmo assim prioriza esse direito subsidiário de ressocialização ao invés de focar no que realmente interessa, que são as vítimas desses bandidos. Fala maravilhosa, irretocável do padre Fábio de Mello, né? Ele disse aqui, vamos passar o tweet de novo, poxa, o único feriado que eles deviam sair é o de finados para visitar os túmulos das vítimas, acompanhados dos policiais. Isso vai na mesma linha da fala do presidente Bolsonaro, quando questionado sobre aquela celeuma, aquele massacre lá no presídio de Altamira, quando ele fala assim, olha, vamos perguntar para as vítimas desses bandidos o que elas acham dessa situação. É a mesma coisa, vamos começar a nos colocar no sapato da vítima, pelo amor de Deus. Agora, mais ou menos, né? É a mesma coisa, né? Lá, é na mesma linha. Lá colocar a vítima como protagonista. Lá você tem mortos, metade dos mortos, ou 1/3 dos mortos presos que não tinham sido julgados ainda, né? Não, mas tem uma eles são da seleção brasileira do crime, Edgar. Não tem nenhum bonzinho lá. Você não pode fazer essa simetria. O Nardoni é um cara que cometeu um crime diferente daquelas pessoas que estão lá em Altamira, que você coloca aqui na tua comparação. E lá
1/3 das pessoas que morreram, isso está em matérias, foi confirmado inclusive pelos administradores penitenciários de lá, as autoridades do local. 1/3 dessas pessoas, elas não tinham sido julgadas ainda, eram presos que esperavam o julgamento. O que há a necessidade de se melhorar a justiça e a lei, porque é de causar indignação mesmo, que bandidos, que caras que cometeram crimes tenham essas prerrogativas de saída nesses dias, é lógico. Quem é que pode não concordar com isso? Todas as falas que nós colocamos, como eu repito, do presidente, do Moro e do padre Fábio de Mello, elas estão em consonância com o desejo da totalidade da população brasileira. É óbvio que a lei é distorcida, mas o que pode mudar? A mudança da lei, que está no pacote anticrime. Vamos lá, vamos submeter a julgamento, a votação, né? Quando chegar a vez desse pacote, que também aí já é uma outra história das prioridades que estão à frente para o Congresso votar, se isso vai ser mudado como deseja o ex-juiz Sérgio Moro, né? Não, mas só para fazer uma correção, quando a gente fala em presos provisórios, a gente não fala necessariamente de presos sem julgamento, a gente fala mas que não estão condenados. Sem sentença transitada em julgado. Então, mas que não, ele pode ter sido condenado. Não, ele pode ter sido condenado em primeira instância e ainda aguardar o resultado da sua apelação. Agora, você pode ter certeza, num estado em que pune só 8% dos seus homicidas, na cadeia só vai a Seleção Brasileira do Crime, até porque você tem mecanismos de relaxamento de prisão em flagrante, como é a audiência de custódia. Então, assim, lá não tinha nenhum inocente, que é o mais importante. Não foi o que eu disse. Todo mundo, principalmente os ativistas dos direitos humanos, eles focam só na questão dos bandidos e não das vítimas. Mas isso daí não foi o que eu disse. O que eu disse é que, assim, dos mortos lá, tem presos que não foram julgados ainda, não foram transitados em julgados, e tem presos lá que foram pegos com uma trouxa de maconha, fazendo um aviãozinho aqui e ali. Essa simetria de crimes hediondos e violentos, que no caso do Nardoni, que é a pauta aqui da nossa discussão, ela não encontra morada nesse caso que você está colocando. Eu vou te falar por que ela encontra. Deixa eu só fazer um comentário com relação à frase do Bolsonaro. O Bolsonaro, como presidente da nação, quando emitiu aquela frase, condenável, ao meu ver, porque o que ela quer dizer, aquela frase? Para mim, se botar fogo naquilo lá e queimar todo mundo, ali só tem gente ruim. De fato, tem gente que cometeu ilícitos, tem gente que cometeu crimes hediondos, inclusive, e misturados a essas pessoas que cometeram crimes hediondos, tem essas situações menos importantes dentro do que é considerado no grau de criminalidade. Ou pessoas inocentes respondendo por crimes que não cometeram. Que estão lá e foram mortos também nisso, e que poderiam, em transitado o julgamento, até serem absolvidas. Isso é inegável. Tá, mas vamos colocar Ninguém então a situação. Falando que quem tá lá é gente boa. Tá, é importante dizer também que direitos humanos são para todos. A prova disso é que muito pouco se fala, porque é muito conveniente dominar narrativas, mas prova disso é que existem, inclusive, ativistas de direitos humanos para defender os direitos de policiais e auxiliar as suas famílias, inclusive. É algo que já foi dito amplamente por várias pessoas, mas que muita gente faz questão de não enxergar. Mas vamos então partir do pressuposto de que é ponto pacífico na sociedade, como observado nos tweets aqui, que a saída temporária não devia ser estendida a parricidas, filicidas, etc. Eu acho que não deveria... compartilho, hein? Eu compartilho essa Eu visão. acho que ela não deveria ser estendida sequer a homicidas, mas vamos pensar no crime em si, no crime Nardoni, certo? Ele, num arrobo de loucura, ele e a madrasta arremessam aquela criança, né, do 6º andar, é uma coisa que choca. Isso se enquadra como um crime passional. Para a criminologia, o crime passional, do ponto de vista sociológico, ele é o menos importante, porque ele é o que tem a taxa menor de reincidência. Né? O cara teve isso num arrobo de loucura, de paixão, e daí vem o nome, certo? De um destempero, um desequilíbrio absoluto. A chance de um cara como esse Nardoni cometer um homicídio de novo é muito menor do que um homicida, um pistoleiro, esse tipo de coisa. Agora, por que eu tô falando isso? Porque um cara como o Nardoni, ele mata muito menos do que um homicida comum. Ele mata muito menos do que um traficante e ele mata muito menos do que um corrupto. Então é óbvio que, graficamente, o crime choca bem mais, mas o ponto é o seguinte: nós soltamos nessa mentalidade bandidólatra de ressocialização gente tão ruim quanto esse cara, só que a gente não consegue enxergar isso sem uma reflexão mais profunda. Então, essa questão da saída temporária, né, e do fim da saída temporária,
ela deveria ser estendida a um rol muito mais amplo do que esses crimes que são bárbaros, porque são cometidos contra a família, do ponto de vista da criminologia, porque, como eu disse, traficante, corrupto... Cara. Você falou estendida? Não, a proibição. A proibição, o fim da saída. Mas acho que no pacote anticrime, Caio, tudo isso, entendeu? É crime hediondo, né? Propõe que não haja mais saidinha para crime hediondo, é isso? Sim, só que corrupção não é enquadrada como crime hediondo. Um dos vários projetos que está lá parado. E todo o sistema, ele é feito para preservar o quê? Os crimes do colarinho branco, porque são os crimes que os políticos cometem e eles têm o péssimo hábito de legislar em causa própria. Então, eu só queria chamar a atenção do ouvinte para o absurdo que é a saída temporária em si para vários outros crimes. Isso. Né? E não apenas para esses que, de forma gráfica, nos chocam. Vamos em frente, agora girando o assunto, temos que falar agora de um caso aí, de uma acusação de plágio, é isso? O compositor desconhecido está acusando a cantora americana Lady Gaga. E, olha, a música em questão, vocês vão ficar surpresos, porque é exatamente a música que fez o maior sucesso nos últimos tempos. Olha aí, ó. É sério, Fefito? Estão indo pra cima da Lady Gaga? Vem comigo, Edgar, mas vem na versão Paula Fernandes. Vem juntos e Shallow Now, que eu vou te explicar essa história aí. O que aconteceu? É o seguinte, vocês sabem que Shallow, trilha de Nasce Uma Estrela, ganhou até Oscar, foi premiadíssima, é basicamente uma das músicas de maior sucesso dos últimos anos, tanto que a gente não aguenta mais nem ouvir ela, mas a gente dá aquela risada da versão da Paula Fernandes. Ué, já acabou até a trilha aqui, vamos que, olha só, o músico Steve Ronsen, ele diz que sua canção Almost, ele tem uma música chamada Almost, que foi publicada no SoundCloud 6 anos antes do Shallow ter sido lançado, tem uma sequência de 3 notas semelhantes a Shallow, Sol, Lá e Si. Eu, quando li essa notícia, já fiquei pensando, mas peraí, são 7 notas? Vai entrar naquela polêmica, então, quantas notas são necessárias para ser considerado plágio? Será que isso é qual é a música, maestro? Lá, aqui, uma nota. Vocês veem que o comecinho do And You See é parecido com vou voltar a outra aqui, ó. Falling, ó. Aqui, ó. Agora o cara que acusa, ó. Ai. Eu tô amando essas comparações. É que é mesmo? Você sabe que eu fui ouvir também, Fefito, eu adoro esses casos de plágio, acho super divertido. Porque tem muitos, né? O Led Zeppelin tem inúmeros que realmente fala, nossa, não sabia que essa banda tinha um cover. Mas de qualquer forma, é no começo da música do cara, ele começa a música assim, e da Lady Gaga é no meio da música, e as músicas vão pra lugares completamente diferentes. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, é levado em consideração na hora de julgar um plágio, assim. Uma coincidência. É uma coisa bem diferente da outra, assim, realmente é só esse momentinho aí. As músicas são muito diferentes entre si, mas esse momento específico de 2 segundinhos ali é muito parecido. A Lady Gaga e o advogado dela negam as acusações. Segundo Warren Snyder, que é o advogado da Lady Gaga, o Mr. Ronsen, que é o compositor, e seu advogado estão tentando ganhar dinheiro fácil às custas de uma artista de sucesso. É vexatório e errado. Eu aplaudo a Lady Gaga pela coragem e integridade de lutar contra isso. Já o advogado do Ronsen, que é o compositor, disse ao jornal, disse à coluna Page Six, que em nome de uma saída amigável, a equipe dele entregou à Lady Gaga um relatório oficial com um renomado especialista, determinando que há semelhanças no tempo, ritmo e harmonia entre as canções. Essa história está só no começo, mas a gente sabe que essas histórias tendem a acabar em tribunal. Dito que nossa querida especialista em mundo pop, cinema e música, Paula Carvalho, nos falou da Katy Perry essa semana, que acabou num processo milionário, inclusive processada por plágio em Dark Horse. Led Zeppelin já passou por isso também, muita gente já passou. Então, Paula Fernandes, se cuide, porque se a Lady Gaga pagar,
vai que juntos e Shallow Now entra no bolo. Será? Não entra, imagina. Aí eu acho que é com a gravadora. Brincadeira, Paula, fica de boa. Vambora, na página de política, um dos nossos destaques são as declarações dadas ontem pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a respeito do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em evento organizado pela Fundação Lehman, em São Paulo, Maia disse que Bolsonaro é produto dos nossos erros e perguntou na sequência: onde nós erramos? Complementou o deputado, abro aspas para ele aqui, ó. Deputado sem partido, escanteado por todos, resultado dos ciclos dos últimos anos. Bolsonaro era de um partido nanico. Se ele chegou onde chegou, a culpa é nossa, fecha aspas aí. Ao final do evento, Maia afirmou que Bolsonaro é o que temos até 2022. O presidente da Câmara ressaltou que mesmo com um discurso autoritário, ele foi eleito pelas urnas desde os tempos de parlamentar. Zé Maria Trindade, vamos a Brasília ouvir nossos olhos e ouvidos na capital federal, ele que sabe tudo que se passa por lá. Como é que tá a relação? Dá pra imaginar, né? Mas como é que tá a relação entre Bolsonaro e Maia? Dá pra imaginar que piorou um pouquinho depois dessa, será, Trindade? Bom dia. É um caso em que pode-se convidar os dois para a mesma festa, né? Mas eles se cumprimentarão ali de uma maneira social e pronto, cada um vai para o seu lado, entendeu? Mas os dois podem conviver no mesmo salão. Olha, Edgar, os dois são políticos oriundos do Rio de Janeiro, né? Fizeram políticas diferentes, em áreas diferentes. O Rodrigo Maia é filho de um ex-líder, de um líder político no Rio de Janeiro, que foi derrotado agora, mas Sim. Continua com a liderança no Rio de Janeiro. Então, tem aí esse ranço regional que acaba repercutindo muito aqui na política nacional. Logo no início do governo, houve uma tentativa de convivência, mas aí o Rodrigo Maia começou a receber muito ataque através da internet, e ele chamou uma parlamentar que entende muito de internet e perguntou: e aí, o que significa isso? E ela respondeu: isso aí é a família do Bolsonaro te atacando. Aí ele ficou um arara e abriu aquela guerra com o Bolsonaro e tal. Depois os dois se aproximaram, houve 3 convites para o Rodrigo Maia comparecer em solenidades no Palácio do Planalto, ele não foi. E nessas solenidades, né, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, foi. E acabou que ele ficou muito mais próximo do presidente Jair Bolsonaro do que o presidente da Câmara. Sim. E veja bem que o Rodrigo Maia, ele desenvolveu uma habilidade de ver a maioria na Câmara, entrar nessa maioria, e aí ele se transforma no líder de uma ideia que é da Câmara e não só dele. Esse é o pensamento majoritário na Câmara dos Deputados. A âncora do presidente é o apoio popular. Veja bem que ele teve o cuidado de falar até 2022. É a expectativa do Congresso Nacional. Ninguém pensa na possibilidade de interromper o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Agora, se houver um contratempo, a política é contra, porque ele não negocia, não dividiu o governo, não abre para nomeações e para aqueles acertos anteriores. Tanto é assim, Edgar, que a nova geopolítica está sendo firmada diretamente. Congresso, atividade civil, empresários, né, não passa pelo Congresso Nacional essa negociação. É um novo momento e essa dificuldade entre presidente da Câmara e presidente do Senado não interfere na política. Uhum. O Caio, que diagnóstico você faz? Você acha que o Maia mais erra, deveria estar apaziguando logo após a aprovação aí dessa fase importante da tramitação da reforma da Previdência, ou mais acerta? Eu defendo um Congresso fiscalizador do Poder Executivo. Então eu quero mais que os ânimos estejam acirrados e vigilantes. Eu não acho isso deletério aí para a nossa democracia. Agora eu queria fazer algumas observações, porque essas falas do Maia, elas foram extraídas de eventos do BTG Pactual, né, um grande banco de investimentos, e também em eventos de um evento da Fundação Lehman. E aqui eu queria colocar um breve comentário, muita gente me pergunta sobre isso. A Fundação Lehman, ela financia bolsas de estudo e programas voltados aí à gestão pública e ao impacto social, né? O Jorge Paulo Lehman, que é fundador, ele está entre os 50 homens mais ricos do mundo, né? A fortuna dele é superior aí a 20 bilhões de dólares. E ele é o que a gente poderia chamar de metacapitalista, que é aquele empreendedor e financista para o qual a livre concorrência não traz mais benefício, porque ele naturalmente acaba se tornando o quê? Um monopolista, né? O grupo dele, por exemplo, é dono da cervejaria Ambev, na verdade, né? Que produz quase todas as cervejas que o ouvinte consome. Alguns alunos financiados por esse bilionário já entraram para a política, entre eles a Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que a gente vive
falando aqui, o Felipe Rigoni, né, do PSB, do Espírito Santo, e até o Thiago Mitrô, lá de Minas Gerais, do Partido Novo. 17, Caio, 17. Nossa senhora, bastante coisa, né? É uma senhora bancada. E tantos outros políticos são ajudados e são financiados pelo networking desse grande empresário, né? Então, ouvindo o Maia, que é do partido do DEM, né, do Democratas do Rio de Janeiro, estavam também o Flávio Dino, que é o governador maranhense do PCdoB, portanto, Partido Comunista do Brasil, e o Alessandro Morlon, que é o deputado queridinho da Globo News, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Então, presta atenção nos nomes e nas legendas que eu estou falando. Novo, DEM, PSB, PDT, PCdoB. Então, é importante o ouvinte atentar que não existe qualquer coerência ideológica nos incentivos políticos do senhor Jorge Paulo Lemann. Ele ataca em todas as frentes. Deve ser porque tanto esquerda quanto direita consomem cerveja. Mas, enfim, queria falar aqui do discurso do Maia e analisar duas colocações dele. Começando sobre esse pacote, já que a gente falou mais cedo do caso Nardoni, sobre as observações sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Maia disse o seguinte, abre aspas, precisava ser um projeto mais forte, uma reforma geral no sistema prisional. Isso seria uma resposta mais forte à sociedade. O projeto do Moro é um projeto que abrange várias áreas e mistura crime do colarinho branco com crime organizado. Essa primeira parte aqui é hilária, né? Precisava ser um projeto mais forte, uma reforma geral. Um projeto de menor alcance, que eu saiba, nunca exclui um projeto mais abrangente. Pelo contrário, ele é muito mais fácil de ser aprovado. Inclusive, a legislação proposta pelo ministro Sérgio Moro no pacote anticrime, ela era infraconstitucional. Portanto, não era uma proposta de emenda à Constituição. Tinha tramitação simples. Mesmo assim, né? Rodrigo Maia justifica a criação de um grupo de trabalho que ficou 90 dias sentado em cima desse projeto, simplesmente para fazer o quê? Para fatiá-lo e desfigurá-lo. O ouvinte sabe, né, que esse grupo de trabalho, ele tirou a tipificação do Caixa 2 como crime do Código Penal. Então, assim, a gente sabe também que bom é inimigo do ótimo. Se nem isso vocês conseguem aprovar, presidente Maia, imagina uma reforma robusta. E aí teve o arremate da frase, que também é excepcional. Mistura crime do colarinho branco com crime organizado. Quem mistura são os seus colegas parlamentares criminosos, tanto que a maioria das lideranças políticas envolvidas em corrupção também é acusada de formação de quadrilha e organização criminosa, inclusive o seu consogro, presidente Rodrigo Maia, o Moreira Franco, que é investigado na Lava Jato por corrupção e também por formação de quadrilha. E aí a gente chega ao grande finale, que é essa meia-culpa aí que você leu pra gente, Edgar, com delírios de grandeza, quase uma errata, né? Só faltava ter antes assim, erramos, abre aspas, Bolsonaro é produto dos nossos erros. Onde nós erramos? Deputado sem partido, escanteado por todo, resultado de um ciclo dos últimos anos. Bolsonaro era de um partido nanico. Se ele chegou onde chegou, a culpa é nossa. E aqui eu confesso que eu concordo com o senhor, presidente da Câmara. Só que o mais importante é definir qual que é o sujeito dessa oração. Onde nós erramos? Nós quem? Nós, o povo brasileiro? É óbvio que não. O Maia, ele não fala em nome do povo, até porque a sua representatividade popular é ínfima. Ele fala do alto dos seus parcos, 74 mil votos, viabilizados inclusive por 700 mil reais de dinheiro público do fundo eleitoral. Então, quando o Maia fala nós, ele fala dos políticos, especialmente aqueles que ele conhece bem, seja por afinidade, seja por grau de parentesco, ou seja pela experiência de quem está no seu 6º mandato parlamentar. Ele fala dos políticos que já estavam lá, ele fala dos políticos fisiológicos do Centrão, ele fala, em essência, dos políticos profissionais. Portanto, Bolsonaro é produto dos nossos erros, onde nós erramos, está falando desses caras. E vocês erraram roubando e deixando roubar. E olha, roubaram tanto embaixo do nariz dos senhores, senhor presidente, que mesmo no país que inventou aquela expressão infeliz de rouba mais faz, o povo se cansou da roubalheira de vocês. Então, quando o senhor fala, se ele chegou onde chegou, a culpa é nossa, eu concordo parcialmente. Não acho que é o caso do senhor se sentir tão importante, porque o presidente tem seus méritos. Mas parte da culpa por Bolsonaro é dos ladrões da República, porque entre os presidenciáveis, ele era aquele que não era formalmente acusado de corrupção. Entre os parlamentares do PP, que compunha aí a base do lulopetismo, ele era a exceção por não estar envolvido no mensalão e por votar por convicção e não por orientação de bancada. Então, eu acho que é um alento também, pelo menos para fechar a semana, sabendo que Maia e companhia estão morrendo de remorso por acharem que elegeram o presidente Bolsonaro.
Ô Zé, precisa combinar com os russos aí, no caso, a Câmara toda, porque antes fosse, na realidade da política brasileira, né, o passado pregresso sujo de apenas um ou outro, né? O problema é que tá todo mundo contaminado, Zé. Pois é, olha, Edgar, isso já é sim uma pré-eleição, né? O calendário aqui é diferente do calendário nosso de cada dia. Os deputados e senadores já estão vivendo o ano que vem, ano eleitoral, onde se fincam as bases para 2022. Quando o presidente da Câmara diz nós erramos, é que há um conceito de que as elites é que fazem o presidente da República. O povo só é chamado em toda eleição para conferir, para votar, né? Agora, quando as elites não se entendem, aí o povo decide. Foi o que o Maia acha que aconteceu nas últimas eleições. E há aqui um entendimento geral, eu acho que no país inteiro começa a se pensar assim, Edgar, de que em 2022 será um meio termo. Nem Lula, nem Bolsonaro, mas um meio termo. E é nesse meio termo que corre Rodrigo Maia e outros. Só que muita gente entende que não, que o caminho para 2022 está entre quem Lula indicar e Bolsonaro de novo. Então, Zé, olha onde estamos. É um presidente que já alardeia aí a possibilidade dessa reeleição, algo que ele foi contra também. Mas para voltar ao cerne da pauta, Zé, a questão do atrito entre o Maia e o Bolsonaro, isso é uma coisa que estava engasgada. Eu, particularmente, acho que o Maia não precisava ter dito isso. Principalmente no momento em que, poxa, uma tramitação importante andou bem, agora já está na mão do Senado, quer dizer, não precisava disso. Mas que o Bolsonaro estava engasgado ali na garganta dele, não só por essa vida pregressa aí de disputa e de adversários políticos no Rio de Janeiro, Zé, que você bem mencionou e bem lembrou, mas também pelo próprio trâmite ali nas ações do que o Maia entendia que deveria ser uma atuação mais presente, corpo a corpo do Bolsonaro. Talvez ele estivesse exigindo aí algo que o presidente nunca poderia lhe oferecer, calculando aí, né, olhando a vida dele política. Ele nunca foi uma pessoa de dialogar muito, sempre foi uma pessoa que tratou e lidou à frente das suas coisas com um certo autoritarismo, com uma maneira de pensar unilateral. Agora, dito isso, Zé, a questão é a seguinte, o Bolsonaro não gastou saliva, e como talvez o Maia pudesse esperar, né, e como já verbalizou isso em outros tempos, agora teve que, inegavelmente, abrir o cofre com as emendas parlamentares para aprovar algo também que está fora da lei? Não está. Está no regimento? Está no regimento. Mas era algo que ele criticava, era um crítico ferrenho desse tipo de prática. Agora, o pior, né? Parece que essa verba aí para as emendas vai sair de um ponto crucial, de uma pasta crucial, que é a pasta da educação, algo em torno de R$1 bilhão ali, que inclusive, Zé, quando o Weintraub esteve aqui, a semana passada, ou algumas semanas, disse que seria, quando a economia melhorasse, esse contingenciamento ia começar a ser liberado para a mesma pasta, para o setor da educação. Quer dizer, é aí que se faz a política, né, Zé? Nesse caso nem houve o contingenciamento só, houve remanejamento, né? Troca de dinheiro de uma pasta para outra. Olha, Edgar, o presidente fez política, ele nomeou, por exemplo, indicações políticas, mas assim, reitores de universidades que estavam com lista tríplice apresentada, né? Institutos federais, várias nomeações além da liberação de verbas públicas. Nada com aquela ideia antiga de lotear os ministérios aqui, a esplanada dos ministérios, né, e faturamento. Isso não aconteceu, mas assim, atuou sim e conseguiu. Aí é que está a disputa. É porque o presidente da Câmara, ele pensa assim, eu aqui todo poderoso, e o presidente não me procura, não me faz aqueles carinhos de sempre, de me dar pedaços do governo. É essa a revolta, esse é o sentimento. Agora, veja bem o que está acontecendo. A área empresarial, a área econômica do país, não do governo, estava acostumada a procurar o Palácio e de lá comandava o Congresso. Mas agora, sabendo do empoderamento do Congresso, fez uma ligação direta com deputados e senadores, através dos presidentes da Câmara e Senado. Então, o grupo econômico, os empresários, estão agindo diretamente no Congresso Nacional. Essa reforma tributária é um projeto empresarial. Sim. A reforma da Previdência é um projeto empresarial, muito mais do que o do governo. Certo. Zé, obrigado pelas informações. Um abração para você. Bom trabalho aí em Brasília, hein? Obrigado, bom dia a todos. Agora 10h40, horário de Brasília.
Jovem Pan Morning Show. Quais são as principais falhas do sistema político-eleitoral do Brasil e como estimular valores como ética e cidadania política? A conversa que a gente vai levar agora com os nossos dois convidados vai passar por essas questões. Estão aqui com a gente no estúdio do Morning Show o administrador público Paulo Matias e o cientista político e deputado estadual Eni Ozikukie. Eles estão à frente do Política Fácil, Escola de Cidadania, um projeto criado para formar cidadãos engajados e com conhecimento político. Antes de mais nada, sejam bem-vindos a este nosso programinha de rádio. Bom ter vocês aqui para falar de um tema que a gente considera bem importante. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, dá para começar assim de uma maneira geral, o brasileiro ele entende pouco de política, ou ele está num processo de iniciar ali um engajamento, um interesse pelo assunto? Entende pouco, Edgar. E assim, na verdade, quando a gente olha para o desenvolvimento dos outros países aí ao redor do mundo, e a gente pega os pensadores, né? O que eles falam que um país precisa desenvolver? O que ele precisa ter para se desenvolver? Você fala de capital, de terra, de mão de obra, você fala de empreendedorismo, capital humano, capital intelectual. E aí tem um elemento que aqui no Brasil falta bastante, que é o que a gente chama de capital social. E o que é capital social? É a sociedade junta, trabalhando para o país caminhar para frente. E tem uma passagem interessante do livro do Warren Buffett, que ele comenta que se ele tivesse nascido ou no Peru ou em Bangladesh, ele jamais teria alcançado o sucesso que ele teve. Então, ou seja, uma sociedade, da forma como ela está organizada e como as pessoas atuam e trabalham e estão engajadas pelo coletivo, pelo todo, pela comunidade, muda se o país dá certo ou não. E aqui no Brasil a gente tem um capital social baixo. Ou seja, as pessoas precisam participar, entender como funcionam as coisas, se engajar. Nessa última eleição, a gente viu que houve uma participação maior, um engajamento maior. Eu falo que essa é a primeira onda, mas se a gente não qualificar, trazer qualidade para o debate, e só, eu participo, eu me engajo, eu faço parte da torcida X ou Y, não vai dar certo. Falando em torcida, o Warren Buffett, se tivesse nascido aqui no Brasil, então teria pensado o mesmo? Com relação a Lima ou Bangladesh? Teria, com certeza, porque assim, o que a gente mede, por exemplo, o capital social é o nível de confiança entre as pessoas. E o Brasil, numa das últimos estudos sobre esse assunto, 7% dos brasileiros dizem confiar em outros estranhos. Quando você faz essa pergunta na Noruega, esse número vai para 72%. Sim. Ou seja, nós temos pouca confiança. E a confiança ela ainda é menor quando a gente não entende o que acontece, como funciona. E nós não entendemos, ou entendemos muito pouco da política. Ô Paulo, como fazer para alterar esse cenário? Virou um fla-flu. Edgar, olha, fazer ações como essa que nós estamos fazendo agora. Vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente resolveu fazer. O Reni e eu identificamos como um dos maiores problemas do Brasil a falta de educação política. E quando a gente se refere à educação política, a gente está se referindo a um mundo em que a gente só vê por jornal, na televisão, mas de uma forma absolutamente rasa. Eu sempre gosto de usar o exemplo do seguinte: você chega para uma pessoa na rua, você pergunta para ela, você conhece o Sérgio Moro? A pessoa vai responder, conheço o Sérgio Moro. Aí você faz a segunda pergunta para ela, você sabe aonde o Sérgio Moro está? Ele trabalha com o quê? Ele é ministro lá do Bolsonaro. Aí você faz a terceira pergunta para a pessoa, tudo bem, e o que faz o Ministério da Justiça que o Sérgio Moro é o ministro? Aí complica. A pessoa trava. Então, o que isso traduz para nós? Que há um conhecimento político no Brasil absolutamente raso. E conhecimento político raso não vai nos levar ao desenvolvimento que a gente tanto quer. A gente viu o Brasil passar por mudanças significativas a partir de 2013. 2013 começa mesmo o fim da apatia da população, né? Nós passamos anos e anos e anos de uma população absolutamente apática. Parecia que política não era com ela, que a coisa realmente não fazia sentido para ela e que ela não queria participar e nem muito menos fazia questão de entender. Aí, a partir de 2013, a gente vem tendo vários movimentos, o processo de impeachment da ex-presidente Dilma culminou também no engajamento maior das pessoas, a politização toda dos processos que estão rolando, as prisões, Lava Jato, enfim, isso trouxe a política para
o noticiário e, obviamente, para o dia a dia das pessoas. Agora, qual é o próximo passo que nós identificamos? É o da capacitação, é o da qualificação. Ou seja, você pode acreditar e ter a sua crença e defender aquilo que você quiser, mas você precisa saber o que você está falando. Desculpa, só para... Eu vou passar a abrir a roda aqui, mas só para tocar nesse ponto aí, mas você não está exigindo que o cidadão tenha um comportamento que deveria ser do agente público que opta por essa vida? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o cidadão sabe o que é certo e o que é errado. Quem roubou, quem não roubou, quem está agindo bem, quem está agindo mal, ele tem essa noção, essa percepção a partir das coisas, obviamente, que ele vai ler e se aprofundar nas matérias jornalísticas e tal. Aí tem uma outra discussão que desdobra aí para o papel da imprensa, que já usamos como hashtag aqui, inclusive no programa, né? Da imprensa, de uma imprensa vigilante, de uma empresa que é crítica, para usar a frase célebre do Milor, né? Jornalismo que tem que ser oposição, senão é tudo, é um armazém de secos e molhados, lá que ele faz essa brincadeira. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez isso devesse ser exigido, Paulo, para quem faz a opção em ingressar num cargo público, para se transformar num agente público, que deva ter esse conhecimento. Porque pro cidadão, ele quer a condição de poder trabalhar, de poder fazer a atividade dele de forma justa, honesta, não ser onerado em demasia por isso, não ser taxado em demasia por isso. É uma situação alarmante, principalmente porque a gente vê no Congresso, aí tocando numa área de vocês, pessoas absolutamente despreparadas, que se você fizer essa pergunta que você deu como exemplo aqui para ela não vai ter a menor noção também do que é o papel de um Ministério da Justiça. Mas eu acredito demais, Edgar, que a política, ela está no dia a dia da sociedade. Política é a sociedade foi composta politicamente ao longo dos anos. E a sociedade, na nossa avaliação, ela precisa se aprofundar nisso. Eu concordo com você que esses conhecimentos técnicos absolutamente específicos talvez não seja necessário, mas vou te dar um exemplo do que na nossa avaliação é necessário. O cidadão entender como é que é o sistema eleitoral no Brasil. Sim. Ou seja, ele vai lá depositar o seu voto, certo? E ele não sabe a regra do jogo? Então, o voto dele talvez possa estar indo numa outra frente que ele nem imagina. Ele possa estar elegendo pessoas que ele nem imagina depositando voto naquela determinada pessoa. Ele precisa de conhecimento, ele precisa de educação política nesse sentido. E é isso que a gente defende. Eu tenho duas perguntas para vocês, rapidão, assim. Tô aqui pensando, e é importante num momento que a gente debate tanto de que lado se está, afinal de contas, você não pode ser uma pessoa ponderada, né? Ou você é de um extremo ou de outro, aparentemente, nesse país. Dá para ensinar a cidadania num tempo em que todo mundo tem uma busca por controlar a narrativa tão grande? Dá para ensinar cidadania livre de ideologia, mas estou falando livre de ideologia mesmo, não livre de ideologia no nível essa ideologia eu não gosto, a minha tá certa. E o outro nível existe um processo de deseducação por parte dos políticos também? Porque eu fico lembrando... E também falta de clareza por parte da imprensa. Eu lembro na época do escândalo dos precatórios, que tanto se falava em precatórios, você chega para alguém para falar em precatório hoje em dia, ninguém sabe o que isso significa, por exemplo. E mesmo muitos políticos não têm clareza ao falar, ao se comunicar. Parece que querem mais complicar a vida dos outros falando bonito do que ser entendidos de fato. Eu acho que... Parte do problema da polarização que nós temos hoje é exatamente porque não se tem conhecimento sobre o que é. E aí também fazendo um comentário, um link com o que você falou, Edgar, a ideia da população não entender, ela reforça o incentivo e o estímulo para o político falar para torcidas. Porque se ele quiser falar de uma forma mais complexa ou cheia de nuances, ou ele quiser entrar no problema a fundo, ele não tem audiência, ele não tem alguém do outro lado que vai entender o que ele está falando. Então o incentivo dele tá para ele falar o quê? Da forma mais simples, com a maior retórica possível, mais mitadora ou lacradora, e é por isso que nós estamos mais polarizados. Porque cada vez mais que a comunicação é mais simples, né? Numa mídia social, você vai falar, quanto que você vai falar num chat? Você vai falar 2, 3 linhas. Então, isso tudo reforça. O que falta é as pessoas entenderem, terem consciência do funcionamento, porque aí os incentivos começam a mudar. Se eu quiser discutir temas sérios do Brasil, educação, saúde, segurança, não dá para eu discutir isso com frases de efeito retórica. Dá para ensinar cidadania livre de ideologia? Dá. Todo mundo tem ideologia e todo mundo tem...
prioridades, né? Diríamos assim, você pode gostar mais ou achar que igualdade vale mais do que liberdade. Eu posso achar que liberdade é mais importante que igualdade. Eu acho que isso é legítimo. O problema é quando a gente fica cego e não consegue debater nada além disso. A gente só fala da nossa visão de mundo utópica ou idealizada ou teórica, porque ideologia são ideias. Sim. Então, elas estão baseadas em valores e aí tem sempre alguém que vai privilegiar um ou outro valor, e isso é a democracia. Esse embate de qual valor vem primeiro e onde que está o ponto de convergência, né, para a gente construir alguma coisa. Mas se a gente não sabe nada, eu nem sei, eu estou repetindo um refrão que me falaram que é da minha ideologia, eu nem sei o que tem por trás daquilo. Não, realmente o que eu amo é a igualdade, mas dá para eu estabelecer igualdade em tudo? Aí você vai falar, não dá. Quando você começa a entender, você começa a colocar os pingos ali nos detalhes das coisas, entendeu? Agora, esse trabalho de vocês não acaba sendo dificultado, eu queria pegar ainda carona na pergunta do Edgar, quando você tem autoridades públicas agindo da maneira que vocês estão falando que a população está agindo, com deputados, por exemplo, xingando no Twitter, ofendendo, faltando com decoro. Esse trabalho acaba sendo dificultado do lado de vocês também, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando nós criamos o Política Fácil, a gente criou sem nenhum tipo de grandes expectativas, imaginando exatamente isso que você falou. Imagina, nós vamos oferecer um curso de política para as pessoas, nós não vamos ter 100 inscritos. E a gente faz os nossos cursos sábado, 8 horas da manhã. Então, tipo, em ponto. os caras não vão, né? Até 1h30 da tarde. Até 1h30 da tarde. Imagina, sabadão não vai ter público, né? E fizemos o primeiro em abril, 570 inscritos. Aí, muito bem, fomos para o segundo curso. Fizemos o segundo em junho, 1.200 inscritos. Ou seja, há uma demanda absolutamente clara da sociedade, e isso foi identificado por nós, de que a sociedade está vendo a coisa acontecer, só que ela quer entender um pouco mais. E eu acho que não apenas o Política Fácil, mas vários outros projetos e iniciativas que visem isso, vão ajudar muito o processo. Paulo, em primeiro lugar, eu queria parabenizar aí vocês pela iniciativa, né, do Política Fácil. A gente sempre fala, né, que o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa, o preço por não debater política é ser pautado por quem se interessa, e por aí vai. Bom, entre os temas correntes para entender a política está a guerra de informação, a guerra de narrativa, né? E eu queria saber se isso vai ser abordado aí no curso de vocês, e também uma opinião pessoal sobre a atual fase da Lava Jato, né, essa interação do Supremo Tribunal Federal e os episódios aí da Vaza Jato. Bom, Caio, primeiro dizer para você do que nós estamos vivendo hoje, né? Eu e o Reni, nós somos filiados a um partido político, nós temos as nossas crenças, nós temos as nossas ideologias, e o Política Fácil, ele visa exatamente trazer conhecimento político às pessoas, ponto. Então, esse próximo curso que nós teremos agora, nós falaremos sobre democracia representativa, democracia participativa, falaremos sobre reforma política, enfim, temas estruturantes. Em relação à Lava Jato, eu vejo um movimento muito ruim na sociedade, intitulado aí Vaza Jato, né? Esse movimento Vaza Jato, ele é, para mim, horroroso, né? Por que ele é horroroso? Ele é horroroso em vários aspectos. O primeiro, nós temos que reconhecer que esta operação é uma operação absolutamente bem-sucedida, aonde trouxe para os cofres públicos de volta bilhões de reais e fez com que o tema da justiça no Brasil fosse retomado. Para mim, hoje, quem participa desse movimento Vaza Jato, quem faz isso realmente acontecer, é simplesmente quem quer ver tudo aquilo que nós tivemos no Brasil de volta. É simplesmente nós vemos tudo aquilo que a gente viu de ruim no Brasil retornar. Problemas estruturais, problemas específicos que possam ter acontecido, a gente está aí para avaliar, julgar e tomar as devidas providências. Agora, o que há de legado na Lava Jato é inegável. Eu acho, Caio, o seguinte, você é um cara que eu sempre vejo os jornais, Edgar, e isso me incomoda, porque assim, a Lava Jato nas últimas 2 semanas, eu não sei se vocês viram isso, recuperou 500 milhões de reais. Devolveu 500 milhões de reais para os cofres da Petrobras. Eu não vi
um grande noticiário relatando isso. Um grande noticiário. Vi lá um jornal do Rio Grande do Sul noticiando isso, fiz uma publicação, inclusive, no meu Facebook, parabenizando a Lava Jato, etc, etc. O que eu acho que é importante? Nós temos pessoas que sejam absolutamente ponderadas e que entendam a função dessa operação. A função dessa operação é de resgatar, sim, o legado da justiça no Brasil. E eu quero te parabenizar, Caio, porque eu sei que você sempre fala aqui no programa e sempre fala em várias ocasiões que você pode participar sobre essa importância. E acho que nós precisamos de mais pessoas que falem isso. Para mim, para encerrar esse assunto, a Vaza Jato, como você bem mencionou, nada mais é do que uma estratégia para o volta Lula, para o Lula livre. Tá feio, tá chato, é absolutamente incômodo qualquer pessoa chegar na sociedade e falar o seguinte: eu quero que o Lula seja solto. Eu quero ver o cara que tem a coragem de fazer isso na sociedade. Então o que eles fizeram? Usaram e criaram uma narrativa exatamente para deteriorar uma operação, mas todos que defenderem essa narrativa buscam esse objetivo. É fato, é óbvio isso, de ter Luiz Inácio Lula da Silva solto. A gente vai retomar esse assunto, eu vou ter que fazer um break aqui, eu discordo assim, diametralmente do que você acabou de dizer, eu tenho a minha argumentação para embasar o que eu vou te dizer na sequência sobre essa questão. Só para não deixar o ouvinte deslocado dessa tua colocação e do que eu penso também, é que eu acho que assim, a motivação da Lava Jato, eu não discuto a motivação que ela possa ter política ou não. A questão que a gente fala, e você tocou na palavra, você usou a palavra o horror, né? Eu acho que assim, a Vaza Jato, ela pode mostrar pra gente as entranhas do poder. E as entranhas do poder podem horrorizar. Se tudo isso aí realmente for confirmado, as mensagens estão todas lá com o poder. Estão todas com o Estado, estão todas na mão do judiciário e na mão de hackers espalhados por aí. Então, eu acho que o que pode horrorizar, na verdade, são as verdades reveladas, sim, pelas quais o poder se faz, né? A justiça, ou teoricamente a justiça se faz. A gente volta nesse papo, tá bom, Paulo. Agora 11h04, horário de Brasília. Então aqui no estúdio com a gente o administrador público Paulo Matias e o cientista político deputado estadual Reni Ozi-Cuquier. Eles estão à frente do projeto do curso Política Fácil, Escola de Cidadania, projeto criado para formar cidadãos engajados e com conhecimento político dentro da área, agora ficou bem claro, da área e espectro político em que vocês atuam, né? Depois das considerações do final do último bloco aqui, eu fico imaginando que quem deva buscar o curso de vocês são pessoas que compactuem e que concordem com a visão de mundo que vocês propagam atuando em suas áreas políticas. Eu queria só fechar o assunto com o Paulo acerca da Vaza Jato, Paulo, porque é o seguinte, se você alertou para ninguém falar nada, eu vi na imprensa essas matérias, talvez num volume tão grande, porque eu entendo também que é dever da justiça repatriar a grana roubada, não é nada mais do que o dever, né, do judiciário e dos trâmites que pertencem ao judiciário repatriar recurso que foi roubado. Então talvez isso não chame mesmo atenção, porque as pessoas devam ter o entendimento lógico de que isso nada mais é do que o dever do judiciário. Quando o judiciário é escancarado e exposto, agindo de uma forma não esperada dentro dos processos legais, aí sim, isso é uma coisa que me chama a atenção, porque eu repito uma frase que eu disse aqui acerca dessas discussões em torno da Vaza Jato, assim, se o Greenwald for um sujeito do mal, entendeu? Eu não tenho nada a ver que a lei norteie o caminho dele. Se um juiz que representa o Estado apresenta para mim algum desvio e esse desvio fica constatado na maneira como conduziu, fora das regras da magistratura, fora das orientações do devido processo legal ali dentro de um Estado de Direito, aí sim é uma preocupação que cabe a todos. Eu entendo assim, a mim, que talvez não pense o mundo como você, e a você também, que tem uma visão que é favorável e acha que, na verdade, o que está dizendo é assim, os fins justificam os meios. Não, o juiz atue dessa forma para chegar numa coisa que é boa, que todo mundo quer, de uma forma errada, para você, tudo bem. Para mim, Edgar, eu já acho estranho.
que a nossa diferença é no seguinte sentido. Eu quero combater a corrupção para valer. Eu também. Então vamos apoiar a Lava Jato. Não também. tem essa história. A qualquer custo, não. Não, mas não é a questão de ser a qualquer custo ou não. Claro que não. A gente vai entrar aqui numa discussão que ela não vai Talvez ter fim. Talvez não tenha fim. Mas eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que ponderar aqui que há resultados absolutamente claros da Operação Lava Jato. Isso você concorda comigo? Perfeitamente. Perfeitamente. Mas isso está claro para o ouvinte. Não, ótimo. Não, mas tem que estar claro para você. Claro pra mim. Eu gostaria que tivesse claro para você. Está claro para mim. Ótimo. Muito Se está claro para você, já é um avanço. Porque colocar todo mundo que quer saber o que está na Vaza Jato como uma pessoa que quer o Lula livre no final das contas, eu acho um reducionismo, Paulo. Não, mas na minha avaliação é o que vai acontecer. O fim da Lava Jato, Edgar, representa claramente a volta de um sistema que destruiu o Brasil. Perfeito. É isso. E você está dizendo que a Vaza Jato tem que prosperar. Ou seja, a Vaza Jato tem que prosperar, nós vamos ter a volta do sistema que destruiu o Brasil e nós vamos ter bandidos soltos, Lula livre. Mas essa é uma suposição que você faz. Não, é o meu entendimento da coisa. Eu não tenho esse entendimento. E os trâmites legais podem conduzir o caso específico do Lula de uma maneira à parte dos outros. Isso o judiciário pode conduzir de diversas formas. Mas vamos lá, eu não queria contaminar todo esse papo. Eu quero fazer um comentário, Edgar, quando você fala de... as pessoas então que vão fazer um curso sobre política, elas têm que estar alinhadas com o que vocês... Não tem. Primeiro, vamos lá, porque é o seguinte, quando a gente fala de política é o quê? Embate de ideias, certo? Então, se a gente só tem pessoas pensando do mesmo jeito, nós estamos fazendo política errada no Brasil. Isso. Então, eu acho que esse problema, ele é grave hoje no Brasil. As pessoas se colocaram em caixinhas, eu só falo com quem pensa igual a mim, eu só vou na minha turma, eu não aceito discutir com ninguém. Tem que consertar. Quando eu discuto menos com as pessoas, eu tenho menos tolerância para discutir mais. Ou seja, eu me torno muito frágil. Se você fala uma coisa que eu não gosto, eu já começo a ficar irritado. O tom aqui já vai subindo e a gente começa daqui a pouco se matando aqui dentro. Mas você jura? Nunca aconteceu nesse programa isso. Então, o ponto é o seguinte, a maturidade política, ela é sobre eu ouvir os seus argumentos. Aliás, a essência da democracia é deliberação. O que é deliberar? Você argumenta, eu contra-argumento, a gente vai construindo alguma coisa e vai chegando a algum ponto em comum. Então, a ideia de separar e isolar, porque não é exatamente tudo que eu gosto de ouvir, ela está errada. Mas o curso está cumprindo esse papel? Porque na tua pesquisa lá, as pessoas que você falou que foram 1.000, Paulo... 1.200 pessoas. Dessas 1.200, quantas se declaram contrárias? A gente não fez esse tipo de pergunta, porque eu dou uma aula sobre, por exemplo, funcionamento do sistema eleitoral. Mas seria importante frente a isso que você está falando. Pode ser, mas a gente não está ideologizando. Isso. A gente não está virando o curso assim, não tem isso. Vamos falar agora do que você acha sobre a opinião sobre o Lula. O curso não é sobre isso. O curso é sobre o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Você sabe o que é voto distrital? E voto distrital misto? Qual o tamanho do distrito eleitoral de um deputado estadual? Em São Paulo, 44 milhões. O que significa isso? Você tem que viajar para 645 municípios. E nos Estados Unidos, qual o tamanho do distrito? Quantos eleitores tem em cada distrito? São coisas técnicas. Nem tudo na vida é política. Ele pode até ter um pano de fundo político. Perfeito. Mas quanto mais você traz conhecimento e informação concreta e factual sobre as coisas, mais a gente consegue falar de política sem se matar, entendeu? Porque você vai falar assim para mim, eu vou virar e falar assim, olha, quais são os ganhos de um sistema de voto distrital, puro ou misto? Quais são as perdas? É isso que um professor faz. Eu sou professor há 11 anos. E se eu entrar na sala de aula e só ficar falando das minhas opiniões, eu não estou ensinando nada. Eu falo quais são os pontos positivos e negativos. Dependendo qual é o seu ponto de vista. Se você gosta mais de liberdade ou gosta mais de igualdade. E eu acho isso perfeitamente saudável e necessário para o Brasil. Em qualquer espectro ali. Sabe o que eu queria saber? Se nesse curso vocês falam ou abordam essa questão das redes sociais, fake news, porque isso é uma coisa muito forte nas últimas eleições, não só aqui, nos Estados Unidos, enfim. Isso deve ficar cada vez mais intenso, é um caminho sem volta. E a gente experimenta um pouquinho disso aqui, por ter ali os seus perfis na internet. A gente estava comentando até no break a saída do padre Fábio de Mello do Twitter, porque não aguentou aí o feedback dos posts que ele resolve fazer. E muita gente busca informação ali, quer dizer, não vai mais lá no portal do jornal tradicional.
ele recebe no WhatsApp, ele vê ali no feed dele do Facebook, acaba aceitando aquilo como, olha aí o que está acontecendo. Vocês falam um pouco Paulinha, sobre isso? no último curso que nós fizemos, foi lá na Uninove Vergueiro, aqui no centro de São Paulo, uma das nossas professoras foi a jornalista Thaís Herédia, que hoje, inclusive, se eu não me engano, está na Band, fazendo um trabalho lá de jornalismo econômico. E o tema foi exatamente esse que você E ela falou muito e aprofundou e trouxe o papel da mídia, tentou fazer uma distinção entre opinião e fatos, e foi muito interessante porque a plateia não entendia. Ela falou, vocês concordam que uma coisa são fatos, outra coisa são opiniões? Não. E isso é problemático quando você não consegue fazer essa distinção. Então, aí é a informação qualificada, é ensinar, falar assim, não, peraí, deixa eu te explicar. Fatos são uma coisa, jornalismo opinativo é outra. Entendeu? Então, eu acho que esse é o papel de uma escola de cidadania. Dar informação, dar conteúdo para que as pessoas comecem a fazer pequenas distinções entre as coisas que hoje não existe. É tudo meio nebuloso, né? Tudo misturado. Fato, o que é fato? Qual a diferença de fato, opinião? O que é jornalismo factual? Você está noticiando aqui. Houve uma conversa vazada. Isso é um fato. Entendeu? Agora, qual é o peso que você dá do valor para isso? Aí a gente começa a entrar no campo da opinião. Então, a maioria das pessoas, elas nem entendem isso. E como é que você vai ter um debate sobre a política e falar assim, tá bom, eu entendi o que você está falando. Agora, você acha que isso tem um efeito muito nocivo? Tá, você acha que tem um efeito positivo? Entendeu? Esse debate, quando ele começa a ficar mais profundo, ele fica menos emocional, né? Menos maluco. Sim, Paulo, eu queria fazer uma pergunta, acho que vocês devem até tratar esse tema dentro do projeto de vocês. Você falou aqui recentemente, né? Agora que mudou aí de partido, né? Saiu do PSDB para o Novo. E como que vocês interpretam essa questão dos partidos, das legendas? A gente teve uma discussão muito forte agora que foi deputados da esquerda, de partidos da esquerda, votando a favor da reforma da Previdência, sendo que esses partidos fecharam questão contra a reforma. A gente precisa restringir mais os partidos ou a gente precisa aumentar mais os partidos? Precisamos de candidaturas avulsas, por exemplo. Qual que é a melhor saída para a gente sair desse embate? Bom, Vinícius, eu acredito o seguinte. Primeiro que nós vivemos num sistema político partidário no Brasil que não é eficiente, concorda? Nem um pouco, Nem um pouco. Nós temos mais de 35, se eu não me engano, partidos tudo políticos. Colado lá para pegar verba tudo partidária. Bom, aí você tem 1,7 bilhão de reais aprovado para a campanha política. Aí os caras querem passar agora para 3,7 bilhão de reais, fora o dinheiro que já existe para o partido sobreviver. Isso nós só estamos falando de fundo de campanha, né, específico. Bom, esse dinheiro público que existe para o partido sobreviver, uma grande parcela dele, por lei inclusive, deve ir à área de formação dos seus filiados. Só que isso a gente não vê acontecer no Brasil. Nós estamos num partido, eu e o Reni, que é o Partido Novo, que não defendemos nenhum centavo de dinheiro público para partido político. Por quê? Porque isso não é eficiente, não é eficaz e não traz nenhum tipo de resultado prático para as pessoas, a não ser fortalecer, engordar os cofres de partidos políticos e retirar esse dinheiro de áreas estratégicas que poderiam ir para saúde, educação e segurança. Então, quando você me pergunta se na nossa avaliação os partidos eles correspondem, a minha resposta é não, nem um pouco. Essa função, já que está sendo dado dinheiro público para isso, deveria ao mínimo se ter programas muito consistentes de formação das pessoas da qual se filiaram a vários partidos. Esse ponto é muito interessante, porque essa é uma das funções do partido político. A existência de partidos políticos no mundo é para ele preencher esse vácuo. Educar a população, treinar candidato, explicar o que é o sistema. Esse é o papel do partido. Infelizmente, no Brasil, os partidos não são institucionalizados. Talvez se a gente tenha o maior déficit institucional democrático do Brasil, seja a instituição que lida com a política na sua atuação prática, que são os partidos políticos. O Novo, talvez, e aí tentando fazer uma leitura objetiva da história, é o primeiro partido que vira e fala assim, olha, nós temos umas regras claras de governança, você não precisa ser amigo do cacique para entrar, você tem processo seletivo para virar candidato, enfim, você tem uma mecânica de funcionamento totalmente diferente do que está aí, e nós precisamos de partidos assim, senão não vai estar institucionalizado, senão cada um faz o que quer na hora que quer. Sim.
queria perguntar sobre esse descrédito da figura pública, né, do político. Muitos candidatos até têm tentado se desvincular dessa figura, como se eles fossem agentes à parte, fora do processo político. É difícil isso quando a gente não acredita que é através da política que as coisas podem ser mudadas, quando é só através da política que as coisas podem ser mudadas. Aliás, já que a gente está falando de descrédito de figuras públicas e polêmicas envolvendo elas, o que é que vocês acham da declaração do presidente Bolsonaro quanto ao pai do presidente da OAB? Você acha que ele se ajuda ou ele se sabota? Uma exaltaçãozinha a mais do Ustra, tá de boa? Homenagear torturador, presidente, pode? Vamos lá, vamos por partes aqui. Primeiro, a pergunta da Paulinha sobre a figura política, né? Nada mais é do que tudo isso que nós estamos conversando aqui de um histórico que fez com que a população passasse a ter 100% de descrédito a qualquer assunto relacionado a essa área. Então você falou que você é político, você já é ladrão, você já é corrupto, você já é uma figura que precisa ser exterminada na sociedade de qualquer forma. E isso é muito negativo, porque como você falou, a única maneira que a gente tem de mudar o Brasil vai ser pela política. Eu, Paulo, eu não me considero em primeiro lugar um administrador, eu não me considero um cidadão em primeiro lugar, eu não me considero, enfim, eu me considero um bom político. Eu quero ser um bom político, eu quero me capacitar para isso, estou me capacitando para ser um bom político, eu quero defender aquilo que eu acho que é interessante, eu quero dar orgulho para as pessoas e eu quero poder sair na rua. Eu tive uma filhinha recente, Edgar, tá com 1 mês, a Helena. Bebê ainda. Bebezinha. Ela deve estar até no carro agora ouvindo que ela tá voltando de Ubatuba. E o meu sonho é fazer com que a Helena, quando ela possa ir na escola, ela não seja bulinada, porque o pai dela é um político que as pessoas detonam e é um político corrupto, enfim. Então eu acho que nós temos um caminho no Brasil e o caminho é pela política. Sem esse caminho eu não vejo sentido. Agora, a declaração do presidente Bolsonaro, eu me manifestei em relação a isso, achei absolutamente infeliz. E acho que essas declarações não contribuem para o bom andamento que a gente precisa ter. Mas enfim, essa é a minha opinião. Inclusive, não sei se você me acompanha nas redes sociais, eu falei bastante sobre isso. Eu quero só fazer um comentário do que a Paula falou, porque eu virei político. Isso que eu ia falar, então, Reni. Você, quando falou que ia ser candidato, eu falei, caramba, que coragem. Porque quem que quer ser político, a gente assim, dá meio medo de entrar nisso, não dá? Não só dá medo, como você fala, assim, você se sente muitas vezes isolado, você fala, por que eu tô aqui, né? Qual é o custo de oportunidade de estar fazendo outra coisa? Ou por que eu tô tentando lutar por algo que a maioria das pessoas não tá preocupada ou não tá interessada? A existência do Política Fácil, né, a ideia de criar é exatamente para isso, para trazer as pessoas para perto, porque o meu projeto político, ele não é meu. Nenhum político está lá sozinho. Quer dizer, a gente sabe que tem um monte que estão, mas eles estão lá por projetos pessoais ou projetos de poder e não com o propósito de falar assim, qual é o meu interesse público? O que eu tenho que servir? Como servir? Eu estou lá por isso. E é muito duro porque eu faço essa comparação. Quando você é conhecido, você é uma celebridade, né? Você é um atleta, ou enfim, você é um ator, você é amado. O político, ele é a primeira figura que ela se torna conhecida para ser odiada. E assim, de cara, porque metade das pessoas já não gostam do que você pensa, elas te odeiam. Só que hoje no Brasil ninguém gosta de política, então 90% já te odeiam. Deixa eu colocar aqui ao ouvinte participando com a gente. Eu solicitei mensagens pelo WhatsApp das pessoas darem opinião sobre essa situação política na qual a gente está inserido. Solta pra gente aí, Murilo, por favor. Bom dia, pessoal da Jovem Pan, Fabiano Maidana falando aqui de Maringá, no Paraná. Eu acho que o grande problema da nossa política é que mesmo que uma lei ou algo seja bom para o Brasil, como a reforma da Previdência, se não agradar deputado, se não agradar senador, simplesmente eles não votam. Então, se eles não tiverem alguma vantagem, o presidente da Câmara diz assim, precisa-se conversar com o parlamento, com os deputados, para que eles queiram aprovar. Isso não existe. Se tem uma coisa que é boa para o Brasil, a gente vai ter que esperar ter vantagem para aprovar alguma coisa, né? Eu sei que é uma democracia, mas a gente, quando vê que um presidente tem que liberar bilhões em emendas, em favorecimentos, né, para os deputados, para eles votarem uma coisa para o Brasil, não é culpa do presidente, é culpa realmente de quem está lá dentro, lá, que mesmo sendo bom para o Brasil, primeiro tem que ser bom para ele, né?
Bom dia, pessoal. Bom dia, Morning Show. Todos os componentes da bancada. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. Parabéns. O principal problema estrutural da política brasileira é uma falta de uma oposição real, uma oposição verdadeira no sentido da palavra. Acaba que sempre tem uma oposição ao partido, à bancada opositora, independente da ideia. Não existe um cerne de chegar a entender se realmente aquele projeto é importante para o país, para a população brasileira. Eu vou votar a favor, independente se o meu partido é contra o partido da pessoa que criou aquele projeto. Então não há esse pensamento de uma posição real, uma posição raiz, vamos dizer assim. E hoje é simples, pura e simplesmente sou contra o partido do fulano. Se ele criou o projeto, eu vou votar contra, porque senão ele vai ter prestígio por dizer que aquele projeto é dele. Então eu vou votar contra. Não se pensa na população, infelizmente. Valeu, um abraço. Aí, a opinião do ouvinte participando aqui nesse finalzinho de papo aqui, talvez aí as políticas das nuances, né, que esse último ouvinte falou, é onde as divergências vão ali tentando encontrar algum ponto em comum. Queria agradecer aqui a presença do Enio Zicuquier, o Paulo Matias também presentes aqui, eles que estão à frente do curso Política Fácil, Escola de Cidadania. Obrigado aí pelo papo, hein? Valeu. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais, gente. Obrigado, Edgar. Queria só deixar o site do curso, cursopoliticafácil.com.br, para quem quiser aí participar. As nossas redes sociais, Paulo Matias, Enio Zicuquier. Super obrigado. Valeu. Valeu. Agora 11h28, horário de Brasília. Valeu, obrigado Sextou, juízo no final de semana. Obrigado pelo prestígio da audiência. A gente volta segunda, às 10 da manhã aqui na PAN. Valeu!